Os homens têm como característica um aspecto no nosso cérebro que é muito interessante. O cérebro do homem é mais ou menos parecido com um grande armazém. Um grande armazém cheio de prateleiras, e nas prateleiras várias caixas, né? Essa é uma característica do cérebro masculino. Então é como se nossas memórias fossem guardadas dentro de um armazém que tem um monte de prateleiras, e nessas prateleiras tem caixas. Cada memória está dentro de uma caixa. E a pessoa que vai buscar essas caixas no nosso cérebro é como se fosse um senhor velhinho arrastando chinelo. Então cada vez que a gente evoca uma memória, esse senhorzinho vai arrastando o chinelinho, vai lá, pega aquela caixa, abre a caixa para que você possa pensar sobre aquela questão. Muito bom, interessante essa ideia. Se eu for falar um pouquinho, olhando o que as mulheres são, como é que é a característica das mulheres e como é que é dos homens, vocês vão começar a entender. Então lá, as mulheres, em geral, é como se fosse um bolo, né, de tecido, um bolo de fios e tudo interligado. Então quando ela tem uma memória, ela lembra de um monte de coisa, já vai tudo rapidinho. Enquanto o homem está com aquela caixinha que o senhorzinho foi lá, colocou em cima da mesa, abriu e está com aquela primeira memória. Então começa um bate-papo entre homem e mulher. Mulher vira e diz: lembra daquele dia no jantar, lá na casa da tua mãe, naquele 25 de dezembro, que estava o pessoal? O homem sai lá, o senhorzinho vai lá, caixinha do dia 25 de dezembro, jantar, pega, abre. A hora que ele abre, para você prestar atenção no que é o assunto, ela já mudou de assunto 3 vezes. Já falou da prima, já falou do tio, já falou da outra pessoa que estava junto, do assunto que estava rolando, e você vai ficando desesperado porque você não consegue acompanhar aquele raciocínio de memória, porque a sua memória está em caixinhas armazenadas, né? Então entenda, o homem vai evocar memória, em geral, uma de cada vez. E aí faz encadeamentos, é claro que faz, mas não na velocidade com que a mulher faz. Por isso é muito comum que os homens se percam num diálogo com a mulher. Geralmente eu gosto de dizer assim, que ele se perde na hora de uma DR, se perde na hora de um bate-papo mais acalorado, né? Porque até que vai. E aí tem uma outra característica interessante. Então você está pensando na ideia, né? Tá imaginando aí, armazém, aquele monte de prateleiras, as caixinhas, e a questão é que uma caixinha não encosta na outra. Então cada vez que você evoca uma memória, é como se você abrisse aquela caixinha, e quando a mulher muda de assunto, você tem que voltar lá para procurar a próxima caixinha para poder entender. Eu gosto de falar para as mulheres que vão no consultório e querem resolver uma coisa com o marido, que é muito importante e tudo mais, eu digo para elas o seguinte: olha, vá com calma, chega lá, diz o assunto que você está querendo e espera 2 dias. Para dar tempo do cara processar tudo aquilo. Em geral as mulheres não aguentam, então elas têm que falar tudo naquele momento, de uma vez só, né? Mas a questão é, para os homens é difícil evocar, né? A memória vem tão amarrada, tão cheia de detalhes, tão cheia de coisas, como é das mulheres, porque a característica dos homens, né? A nossa característica é de que a gente tem caixas, né? Memórias muito bem encaixadas, muito bem ajustadas, e que não estão tão interligadas umas nas outras como nas mulheres.